Este é o Limoeiro, Ambiente Cultural Online. Neste vídeo, vocês vão poder acompanhar um pouquinho sobre economia criativa na comunicação, como essas duas áreas podem dialogar em construir identidades e romper barreiras. Quem traz o conteúdo para a gente é a Rafaela Cândido. Ela é especialista em comunicação digital, estrategista, criadora de conteúdo e também desenvolve trabalhos jornalísticos. Aqui ela atua como porta-voz da Alices Contra, um empreendimento criativo gerido por mulheres e com sede em Araçatuba. Olá, eu sou a Rafaela Cândido e hoje eu tô aqui para a gente bater um papo sobre comunicação na economia criativa, construindo identidades e estabelecendo conexões. Então, antes de eu começar a falar sobre a importância da comunicação na economia criativa, é importante dizer que eu sou especialista em comunicação e eu faço parte do estúdio criativo Alices Contra, né? É um estúdio que é formado por mulheres aqui de Araçatuba, e a gente tem atuado principalmente desenvolvendo projetos que tenham propósito social e economicamente, e focado aí na indústria da economia criativa e também de pequenos empreendedores. Então, dito isso, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma frase para a gente trazer, para criar essa reflexão, que diz o seguinte: arte e cultura são experiências e não produtos. Então vamos deixar essa frase aqui para vocês refletirem. E aí, enquanto eu falo aqui sobre economia criativa, sobre comunicação, depois no final a gente vai discorrer um pouquinho e chegar a uma conclusão de que porque arte e cultura são experiências e não produtos. Então é importante dizer que a cultura de um povo, ela se expressa por meio da força criativa, né? Então, partindo desse ponto de que toda a cultura ela se expressa aí por meio dessa força criativa, a gente traz aqui dois questionamentos, né? Como utilizar essa habilidade para construir identidades e romper barreiras na comunicação, e como estabelecer o papel da comunicação nesse contexto, né? Então, partindo desses dois questionamentos, a gente vai refletir um pouco sobre essas duas áreas, a economia criativa, a comunicação, que tem como eixo comum a criatividade, a inovação, o empreendedorismo e colaboração. E aí, antes de startar essa nossa conversa, é importante que a gente saiba o que é economia criativa, né? Muito se fala sobre economia criativa, muito tem se feito, né, na economia criativa, e muita gente ainda não tem ao certo que essa definição, não sabe como é que funciona. O que é economia criativa? Só aquilo que trabalha com criatividade? Né? Então hoje eu vou trazer essa definição aqui, antes de explorar outros pontos da economia criativa e também da comunicação. Então existe uma definição hoje de que economia criativa é o conjunto de atividades nas quais a criatividade e o capital intelectual são as matérias-primas para a criação, a produção e a distribuição dos bens e serviços. Ou seja, toda atividade que esteja voltada na parte do capital intelectual, que tem esse esforço de gerar e de criar bens ou serviços que tenham essa exigência como foco, são pontos que fazem parte da economia criativa. Então, para simplificar, a gente tem hoje na economia criativa a parte da comunicação. No meu caso, eu trabalho num estúdio criativo, a gente faz parte da economia criativa, e trazendo para o campo artístico, para que seja talvez mais palpável, que fique mais claro, são as produtoras de arte, as companhias de teatro, as bandas, músicos independentes que precisam, que trabalham precisando ser remunerado e que vivem desse seu trabalho artístico. Então, todas essas pessoas fazem parte da economia criativa. Dito isso,
como está a conjuntura do setor da economia criativa hoje, né? É inevitável não dizer que a gente está vivendo um momento de pandemia, que muitos setores da economia, da saúde foram impactados, né, com a pandemia, não só no Brasil, não só aqui em Araçatuba, mas no mundo todo. Então, como é que fica hoje? Se antes a gente tinha um setor que aparentemente era atrativo ou não tão atrativo, mas que gerava um trabalho, gerava um capital, né, em torno dele, como é que está esse mercado hoje? Uma pesquisa que foi divulgada agora no início de agosto pela FGV, pela Secretaria de Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e pelo Sebrae, traz o seguinte parâmetro que eu vou colocar para vocês darem uma olhada. No Brasil hoje, a economia criativa é responsável por 2,64% do PIB. É muita coisa, né? Se a gente for pensar no cenário nacional, a economia criativa ser responsável por 2,64% do PIB. Trazendo para o nosso estado, né, para o estado de São Paulo, como é que é o cenário hoje da economia criativa na atual conjuntura? A economia criativa no estado de São Paulo hoje é responsável por 3,9% do PIB, gera mais de 1.500.000 postos de trabalho, 150 mil empresas e instituições fazem parte dela. Isso a gente está falando das que são formalizadas, existem também aquelas que também fazem parte da indústria criativa, só que atuam aí de forma sem ser regulamentada por questões burocráticas, mas ainda acabam contribuindo de forma intelectual, prestando serviço também financeira. E aí, só o estado de São Paulo é responsável por 47% do PIB criativo do Brasil, então é muita coisa. E entre maio deste ano entre maio e julho deste ano, com essa questão da pandemia, a gente tiveram números que fizeram declinar, né, a indústria criativa no estado. Então a gente tem assim, 49,6% de projetos foram suspensos, 42% tiveram projetos cancelados e 8,4% não houve alteração. Então quase 50%, mais de 50% do setor, se a gente fizer uma média aí, foi impactado com a pandemia, com cortes, com suspensões de contratos, com cortes de verbas. Então a gente tem muitas pessoas que antes atuavam na economia criativa que hoje está precisando se reformular, se redobrar aí para se manter no mercado de alguma forma. Então, dentro desse cenário que a gente tinha uma situação que antes era até que positiva, a gente estava numa circulação de verba no setor artístico e da economia criativa, tanto do setor artístico, cultural, a gente estava conseguindo manter esses postos de trabalho, dinheiro circulando, projetos acontecendo, veio pandemia e acabou com isso, né? Tipo, muitas pessoas tiveram contratos suspensos e estão precisando se reinventar, né? Então, dentro desse cenário, qual a importância da comunicação? Então, assim, a gente tem um universo de possibilidades quando a gente fala de comunicação, não só na área de economia criativa, mas também em diversas áreas, e agora mais que nunca se faz necessário esse investimento em comunicação. E investimento aqui eu não falo de questão de dinheiro somente, né? Então, quando eu falo de universo de possibilidades, eu coloquei aqui para vocês que a comunicação, ela é capaz de gerar conexão, ela é capaz de promover redes colaborativas, conteúdos de informação, linguagem empática, e uma comunicação, quando ela é empregada de forma correta, ela cria uma relevância muito importante, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de relevância, né? Não só relevância no sentido da sociedade, mas relevância também num ambiente agora que precisa ser virtual, que exige que seja virtual principalmente, né? Então, o mercado mudou, as possibilidades mudaram e as pessoas que atuam na economia criativa hoje precisaram mudar e está passando por esse processo. Então, assim, existe uma crise financeira, não dá para negar, só que também existe agora uma crise principalmente entre o novo e o ultrapassado. Porque se antes a gente tinha uma forma de comunicar sobre os trabalhos que são feitos na área de economia criativa, hoje essa forma de comunicar precisa ser diferente. Essa forma de comunicar precisa
ultrapassar as barreiras tecnológicas, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa levar em consideração e é o que eu vou comentar um pouco aqui hoje com vocês quando a gente fala de criar identidades, né? De estabelecer conexões, principalmente nesse cenário que a gente vive hoje. Então, uma comunicação, ela constrói identidades e estabelece conexões. Quando a gente, principalmente nos dias de hoje, a gente tem buscado se conectar. E quando a gente fala se conectar, é muito além da conexão tecnológica, né? A gente tem a conexão dentro da conexão. E as pessoas estão cada vez mais conectadas no sentido de estarem conectadas por meio da tecnologia. Só que como a gente pode ultrapassar essa conexão por meio da tecnologia dentro da tecnologia? E dentro da economia criativa, eu acho que isso agora se faz muito mais que necessário. Precisa criar experiências, né? Porque antes a gente tinha uma experiência que era compartilhada no ambiente físico, principalmente quando a gente fala de arte e cultura. Hoje a gente não consegue mais reunir 300 pessoas dentro de um teatro, a gente não consegue mais realizar um festival que tenha 5.000 pessoas. É inviável. E como é que agora a economia criativa vai se preparar para que esses trabalhos sejam reformulados, remodelados, né? Então é um questionamento que a gente precisa pensar e que quem hoje está trabalhando com economia criativa precisa estar atento. E o primeiro passo é você entender como você vai comunicar, como que você vai criar essa conexão com o seu público, com o seu investidor, com uma instituição que às vezes você precisa buscar patrocínios. Então tudo isso é comunicação. Por isso que a gente fala da comunicação, construir identidades e estabelecer essas conexões. E aí, lembra da frase que eu deixei para vocês lá no começo? Tipo, arte e cultura são experiências, não produtos? É sobre isso. Então, assim, quando a gente fala de conexão, a gente fala muito mais de conexão de tecnologia, né? E o impacto da internet hoje, ele não se esgota, né? A gente sabe que cada dia lança uma nova ferramenta, lança uma nova plataforma, e quem não se inserir nesse universo, que seja da forma mais básica possível, mas que não esteja inserido, corre-se o risco de ficar para trás, de ser engolido, né? Infelizmente, pode parecer um pouco sensacionalista, mas a gente está vivendo essa questão de principalmente na economia criativa, de quem não é visto, não é lembrado, e quando é visto, precisa gerar essa experiência, não é simplesmente estar, né? Você precisa estar e criar uma conexão com aquilo que você quer, com quem você quer estabelecer essa conexão. É um desafio ainda maior, né? Então tem uma frase aqui de um sociólogo que ele diz o seguinte: quem não dominar, né, essas novas ferramentas em diferentes contextos será cada vez excluído do mercado da vida social e do mundo. E a economia criativa, ela vem de um ponto de que ela vem para suprir muito da carência das pessoas, né? Porque quando a gente fala indo para a área da arte, da cultura, a gente pensa assim, nossa, eu preciso descansar, então eu vou às vezes ler um livro. Nossa, eu preciso dar uma desanuviada na cabeça, eu vou assistir um filme. Principalmente, eu vou ouvir uma música, né? Então tudo isso que envolve a área da economia criativa vem muito da parte de proporcionar experiências para as pessoas. Pensando realmente em parcerias, quem trabalha com economia criativa sabe que a gente geralmente busca muitas parcerias com entidades do terceiro setor, com empresas privadas, enfim. Então é muito importante sempre comunicar pensando nesses públicos que você quer atingir e comunicando pensando sempre em criar uma conexão e experiência. E aí, quais recursos, né, a gente pode utilizar hoje? A gente sabe que um recurso muito barato, que está aí gratuito para todo mundo utilizar, são as mídias digitais, né? Então hoje, principalmente quem atua com economia criativa, vou sempre enfatizar o fato de atuar com economia criativa. É muito importante que mantenha uma presença digital, seja por meio de site, seja por meio de redes sociais. É importante estar nesses ambientes, principalmente agora em que a gente ainda saiu do espaço físico, mesmo que seja temporariamente, e a gente praticamente migrou
para o universo tecnológico. Então, a utilização das mídias digitais só vai fazer sentido, principalmente, se estiver focado no ser humano, né? A gente está ali atrás de uma tela, a gente está ali pensando em fazer uma publicação, postar alguma coisa, mas a gente sempre tem que pensar que quem vai ter acesso a essa publicação, quem vai ver esse post que a gente está criando, por exemplo, é um ser humano. E aí a gente sempre tem que pensar de que forma o meu conteúdo vai impactar essa pessoa que está lendo, né? Então precisa muito pensar sempre que apesar de a gente estar no universo tecnológico, de utilizar ferramentas tecnológicas, quem está recebendo a mensagem é uma pessoa, né? E pessoas, a gente sabe que a gente é feito de emoções. Um dia, dependendo ao momento que a gente recebe essa emoção, ela tem um impacto diferente, enfim. Então é tudo sobre relações humanas, apesar das ferramentas tecnológicas nessa questão da comunicação para a economia criativa, né, nesse cenário que a gente vive hoje. E para construir essas estratégias que proporcionem essas experiências, é importante que a gente compreenda 5 pontos, né, 5 pontos que são primordiais, que vão nortear, que vão dar um norte para quando a gente for pensar em criar conexão, em criar identidade nessa área de comunicação criativa. O primeiro ponto é quem você é, né? Você atua com comunicação na economia criativa, mas quem você é? É muito importante a gente ter essa definição para a gente, porque quando a gente tem essa definição para a gente, fica muito mais fácil a gente comunicar para o outro, né? Quem você é. O segundo ponto é o que você faz. Eu trabalho com economia criativa, eu sou artista, né? Eu sou músico, mas o que você faz, né? Como é o seu trabalho? De que forma o seu trabalho ele tem um diferencial? De que forma o seu trabalho vai impactar a vida da pessoa, né? Então esse é o segundo ponto. O que você faz é muito importante tá muito bem claro, porque às vezes fica tudo muito no campo das ideias, assim. Então é muito claro, tem um exercício que a gente faz, tipo assim, que na nossa cabeça às vezes pode ser muito claro o que a gente faz, só que quando a gente vai tentar comunicar para o outro, a gente não consegue explicar. E é aquele exercício que a gente está cansado de saber, às vezes, de pegar um papel e escrever, não, quem eu sou, né? É o que eu faço. E quando a gente começa a colocar no papel quem eu sou, o que eu faço, fica muito mais fácil, tipo, de dar uma dimensão, de materializar o que às vezes está só na nossa cabeça. E aí o terceiro ponto é o que você fala, né? Então, a gente tem o primeiro de quem você é, o que você faz e o que você fala. Como a gente tem comunicado, como a gente tem falado aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, né? Porque principalmente utilizando dessas ferramentas, seja das redes sociais, site, textos e afins, para alcançar quem a gente quer alcançar, é muito importante a forma como a gente fala, né? Porque a forma como a gente fala é o que vai determinar se a gente está criando uma conexão ou não, se a gente está proporcionando uma experiência ali para quem está lendo, tendo acesso a esse conteúdo ou não. E aí tem a quarta pergunta, que é como você fala, porque tem o que a gente fala e tem a forma como a gente fala, né? Como a gente tem falado, como você tem falado, o que o seu trabalho é, o que o seu trabalho proporciona, a diferença do seu trabalho para o contexto que você está inserido. Porque às vezes, dependendo da região que a gente está, do grupo em que a gente está inserido, tem trabalho que não faz muito sentido e tem um outro trabalho numa outra região que faz muito mais sentido. E como você fala, porque às vezes a forma como a gente comunica nosso trabalho aqui, por exemplo, em Araçatuba, é diferente da forma como a gente vai falar do nosso trabalho em uma outra região que a gente tiver, num outro lugar que a gente tiver. E a quinta pergunta é, para quem você fala, né? Para quem você está falando? Você está comunicando, às vezes a gente tem o hábito que a gente, às vezes como está tudo muito dentro da nossa cabeça, a gente tem de comunicar para a gente mesmo, né? Para quem está falando? Eu estou falando para mim mesmo ou eu estou pensando, não, quem é a pessoa que tá me acompanhando hoje, que está tendo acesso a esse conteúdo? Então são essas 5 perguntas que a gente pode, que vão nos nortear quando a gente pensar em comunicação, quando a gente pensar em criar uma conexão, uma identidade com o nosso público dentro da economia criativa. Quem você é, o que você faz, o que você fala, como você fala e para quem você fala, né? Então,
essas questões, elas ficam, quando a gente tenta responder essas cinco perguntas, que são perguntas básicas, né? Fica muito fácil de dar um norte, de clarear. E aí, dentro dessa questão da economia criativa, que a gente está falando de criar identidades, que a gente falou de criar uma conexão através da comunicação, como a gente cria uma experiência para quem a gente quer alcançar. Eu vou usar um exemplo que é um exemplo muito simples, mas que com certeza vocês já devem ter visto agora, principalmente nessa onda de lives que a gente tem acompanhado. Uma marca de cerveja promoveu uma live com um artista lá no Nordeste. Era uma live com Alceu Valença. E aí a live ia ser num domingo à tarde, às 4h, aquele calorzão, e aí a marca de cerveja, 15 dias antes dessa live, começou a anunciar que ela estava promovendo uma live com o Alceu Valença. E aí, quem não bebe cerveja, tudo bem, quem não bebe cerveja ia ter essa experiência de assistir ao show do Alceu Valença, de uma live patrocinada por uma marca de cerveja. E é aqui que entra aquela frase que eu falei, de arte e cultura são experiências e não produto. O que a marca de cerveja fez? Ela proporcionou uma experiência de assistir a uma live com o show do Alceu Valença e disse que essa live seria muito mais, vendendo a ideia de que essa live seria muito melhor acompanhada se fosse bebendo a cerveja da marca X. Então você entende, ela vendeu um produto que era a cerveja, mas ela vendeu também a experiência de assistir a uma live, a um show do Alceu Valença, tomando a cerveja da marca. Então esses pontos podem parecer coisas muito simples, mas é o que fazem diferença hoje quando a gente fala de proporcionar uma experiência, né, com o público. E como a gente pode, o desafio hoje, principalmente para quem está na área da economia criativa, é de usar a comunicação como principal ferramenta para atingir um público. Como a gente pode criar experiências hoje? Muitas marcas, principalmente grandes marcas que hoje, infelizmente, são as detentoras dos maiores recursos para poder promover experiências diferentes, mesmo que sejam virtuais, elas têm apostado muito numa comunicação mais humana, né? Uma comunicação que você fala direto com a pessoa. Você não está pensando simplesmente em vender um produto. Você vende o produto implicitamente, mas você está ali vendendo uma experiência. E isso faz muita diferença quando a gente troca um produto por experiência. E na economia criativa, principalmente, o ponto da arte e cultura são experiências e não produto. Então é muito importante hoje que a gente utilize da comunicação para criar uma experiência com o público, né? A gente está falando sempre no momento agora em que as pessoas também estão cada vez mais sensíveis, porque a gente vive esse momento de que as pessoas estão mais sensíveis, muitas estão cumprindo a quarentena em casa, e a forma como a gente recebe a mensagem impacta diretamente na forma como a gente vai lidar com ela, né? Então hoje, principalmente quem atua com economia criativa, precisa pensar na comunicação como a sua principal ferramenta para criar uma conexão, para gerar experiência com o seu público. Lembra quando a gente falou que a cultura de um povo se expressa por meio da força criativa? É exatamente isso que a comunicação proporciona, principalmente nessa área, né, que a gente atua de economia criativa. A gente precisa utilizar muito dos nossos insights de que já eram utilizados quando a gente estava no mundo pré-pandemia e colocá-los em prática hoje, porque quando a gente fala principalmente de estabelecer conexões, de criar uma identidade, né, para estabelecer conexões e proporcionar uma experiência para esse público que a gente tem, a gente precisa pensar sempre que a gente veio de um momento em que antes a gente estava todos reunidos para viver a experiência, né? A gente comprava um ingresso para um show, para um teatro, e a gente viveu a experiência naquele momento. Hoje a gente leva essa experiência para dentro de casa, né? Então, se antes a gente ia para um teatro, se antes a gente ia para um cinema, dentro de casa se tornou, a nossa casa se transformou nesses lugares, se transformou no teatro, se transformou no cinema, se transformou no espaço de show. Hoje a gente faz tudo de casa. Então a importância de se criar uma conexão, de pensar sempre na experiência, de que forma
eu vou usar a comunicação para criar uma experiência diferente para o meu público, esse momento é agora. E serve tanto para quem trabalha no setor da arte, da música, do teatro, principalmente, inclusive as pessoas que também trabalham na parte de comunicação. Fugindo um pouco, saindo um pouco dessa seara de arte e cultura, quando a gente fala de economia criativa também, a gente está falando daquele pequeno produtor, daquele artesão que antes produzia a sua arte, o seu produto que é uma arte, né? Seja um vaso. Como é que essas pessoas estão expondo hoje? Como é que essas pessoas estão vendendo? Como é que essas pessoas estão fazendo para que o seu público, os seus clientes tenham acesso a esses produtos? Porque antes a gente geralmente ia para uma feira, a gente tinha a opção de ver vários produtos expostos. Hoje não mais. Como é que a comunicação pode ajudar essas pessoas a exporem os seus produtos hoje? Como é que esses produtos vão chegar até o cliente final? E a resposta disso tudo está na comunicação. A gente se comunica o tempo inteiro, né? E também, só que a gente não chega a pensar na potência que a comunicação pode gerar para o nosso negócio, quando a gente fala de economia criativa, né? É um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, e aquelas 5 perguntas que eu coloquei, que eu falei que são imprescindíveis na hora de pensar, de criar uma conexão com o seu público e gerar uma experiência para quem vai ter acesso a esse conteúdo que você vai produzir, seja uma música, um vídeo, um teatro hoje por meio de lives. As possibilidades são infinitas. Então aquelas 5 perguntas que eu coloquei, o que você é, o que você faz, o que você fala, como você fala e para quem você fala, são imprescindíveis na hora de você pensar como você vai utilizar da comunicação que nos dê um retorno, que proporcione a experiência, que nos conecte, que façam com que essa identidade seja cada vez mais fortalecida. Pode parecer muita coisa quando a gente fala de muitos recursos tecnológicos, de ferramentas tecnológicas que hoje estão à disposição para a gente utilizar, porque tem muitas pessoas que faziam parte da economia criativa, a gente vivia numa realidade em que não se precisava pensar tanto em como comunicar, né? Foi todo mundo pego de surpresa. Então, quando a gente fala da importância da comunicação, sempre pode parecer muitas coisas a serem pensadas, mas geralmente é aquela questão de fazer o necessário sempre vai dar certo, porque às vezes a gente fica tentando buscar alternativas mirabolantes de comunicar, de chegar, de promover uma experiência, só que às vezes a gente esquece a essência, né? Que às vezes é comunicar de forma sincera, de comunicar de forma verdadeira, porque quando a gente comunica de forma verdadeira, a gente realmente estabelece essa conexão, né, com quem a gente quer comunicar, principalmente. Então, a comunicação hoje, para todos os setores, são importantes. Tem um dado recente que diz que nesse período de pandemia, o setor que mais cresceu, não só no Brasil, mas no mundo, mas vamos contextualizar para a nossa realidade. Um dos setores que mais cresceu foi o setor de sites, de pessoas que produziam sites e-commerce. Porque estava todo mundo no offline, né, vivendo a sua vida, e aí foi todo mundo pego de surpresa e precisou recorrer às ferramentas tecnológicas, né? E aí, vindo para a parte da economia criativa, se a gente for pensar de companhias de teatro, eu não me lembro, eu acredito que você também já deve ter presenciado, eu assisti pelo menos a 2 espetáculos virtuais nesse período. E aí a gente fala, nossa, mas como é que a gente cria essa conexão por meio da tela, né? Porque, principalmente quando a gente está com o celular, se for para o Instagram, principalmente, que é uma rede mais de entretenimento, como é que eu consigo manter uma pessoa ali 40 minutos, 50 minutos assistindo um espetáculo que foi pensado para o ambiente virtual, sendo que a gente está competindo a atenção com diversas outras telas. Às vezes a pessoa está com o celular na mão, mas ela está assistindo a um programa de TV. Às vezes ela está assistindo uma música, ela para um momento ali para fazer um carinhozinho no pet, no gato, no cachorro, e ali ela está, ainda você está ali competindo essa atenção com todo mundo. Então, quando a gente prioriza a essência daquilo que a gente quer comunicar, mesmo que seja o arroz com o feijão, a gente acerta.
E ainda, voltando, sempre vou bater na tecla de que responder aquelas 5 perguntas são primordiais quando a gente vai falar da importância da comunicação. E pegando o gancho, principalmente na parte artística cultural, eu encerro com aquela frase que eu comecei, né? Arte e cultura são experiências e não produtos. Quando a gente entende que o que a gente faz na economia criativa é sobre experiência, sobre relações humanas, fica muito mais fácil da gente comunicar e da gente seguir adiante e promover realmente uma experiência que vale a pena para quem teve contato com aquilo que a gente comunicou. Obrigada.